hoje eu vou continuar respondendo perguntas que vocês me mandaram aqui no canal. Dessa vez sussurrando, porque muitas pessoas estão me pedindo vídeos de sussurros, então eu vou continuar respondendo as perguntas sussurrando. Começando com a Luciene Alves. Manu, você pretende morar fora de vez? Eu pretendo morar fora o máximo que eu conseguir. Então aqui na Irlanda eu já estou há um pouco mais de 2 anos. Pretendo ficar pelo menos mais um ano. Eu consigo ficar no país mais 2 anos legalmente. Então eu vou ficando, gente. Mas eu não pretendo morar na Irlanda de vez. Eu pretendo, se eu sair daqui, não voltar para o Brasil ainda, mas ir para outro país, tentar a vida em outro país. Tipo, como eu sempre falo, a Itália, por exemplo. Manu, é verdade que é bem perigoso no exterior? É a pergunta da Heloísa Marques. Bom, perigoso no exterior é muito amplo, né? Aonde exatamente você quer saber se é perigoso? Se for aqui na Irlanda não é perigoso, não é um país perigoso. Mas é óbvio que, por exemplo, morando em Dublin, tem áreas de Dublin que tem certos perigos, né? Você andar de noite, de madrugada, como em qualquer lugar do mundo. Mas no geral não é um país em que você precisa se preocupar, assim que nem no Brasil, com a violência. Agora tem cidades realmente, tipo assim, capitais aqui da Europa, como Paris, Roma. São cidades que você precisa ficar muito atento, principalmente nas regiões perto das estações, no horário noturno, porque realmente tem casos de roubo, de agressão, então precisa ficar atento. A Adriana Silvestre perguntou como conseguiu bolsas de estudo na Europa. Eu nunca apliquei para bolsas de estudo, eu nunca me encaixei no perfil de bolsas de estudo, provavelmente eu nunca soube como aplicar para bolsas de estudo, porque eu vejo vários perfis de pessoas falando que é possível para todo mundo aplicar. Eu tenho faculdade no Brasil, né? Mas enfim, eu nunca apliquei para uma bolsa de estudo. Eu acho que por falta de orientação de uma pessoa para me ajudar nesse processo, mas e eu nem sei como é que funciona, então não sou a pessoa mais indicada para falar sobre bolsas de estudo na Europa. É muito difícil se virar nos aeroportos sabendo apenas o básico do inglês. Funciona ter o Google na mão. Com a sua experiência, o que você acha? Bom, Priscila, é super tranquilo, digamos assim, você se virar nos aeroportos sabendo apenas o básico de inglês. Eu falo isso porque tem gente que não sabe nada de inglês e vai no aeroporto e consegue viajar, fazer mochilão na Europa toda. Tanto de brasileiro que viaja para todo quanto é lugar do mundo e muitos sem falar inglês, então assim, no final todo mundo consegue. Mas se você sabe o básico, com certeza você vai conseguir se virar, porque você não tem que ficar falando muito. Você vai ter que falar coisas básicas, né? Quando você chega numa imigração de um país, o que você está fazendo lá, quantos dias você vai ficar. Aí ele vai pedir os papéis para você comprovar a sua hospedagem. São essas perguntas que dá para você treinar antes. São tipo 2, 3 perguntas que um oficial lá da imigração vai fazer para ti se você está vindo como turista para algum lugar da Europa. E ele vai perguntar, né, o que você está fazendo no país. Aí você tem que responder que está a turismo, ou se você está vindo estudar, que está
a vir estudar e mostrar os seus documentos. Mas assim, os aeroportos por aí são todos sinalizados, tem gente para ajudar, é muito fácil, assim, na minha concepção, eu não vejo nada de dificuldade em lidar com o aeroporto. Se você usar o Google Tradutor também ajuda bastante. O pessoal do aeroporto também está acostumado com pessoas que não falam inglês, então dá tudo certo. Bianca Muniz perguntou: tenho uma dúvida quanto ao intercâmbio. Eu fiz uma prova há uns anos atrás para fazer o intercâmbio na Coreia e passei. Gostaria de saber como você entrou nos seus intercâmbios e se você já era fluente na língua. Os meus intercâmbios eu apenas paguei e fui. Paguei para agência, né? Eu vim com agência para Irlanda e fui com agência para Itália, com a mesma agência. E eu apenas paguei, juntei os documentos e vim. Então, não precisei fazer uma prova, não precisei ser aprovado para alguma coisa para poder fazer o intercâmbio. E se eu já era fluente na língua, não fluente não, mas o meu inglês já era avançado quando eu vim aqui para Irlanda. E quando eu fui para Itália, o meu italiano também já era, não avançado, mas ele era um italiano básico, digamos assim. Um pouco acima do básico, na verdade, porque eu entendia absolutamente tudo que as pessoas falavam. Eu falo italiano desde que eu era criança. Só que o intercâmbio foi realmente para isso, para melhorar meu italiano, porque eu falava muita coisa errada. Os verbos conjugados errados. Eu não sabia o jeito certo de me expressar, então o meu intercâmbio de 6 meses na Itália foi para isso. Eu fui do nível básico ao avançado, ao C1, né, o nível C1 em 6 meses. Evolução muito rápida, porque eu já sabia tudo, eu só precisava de alguém que me orientasse gramaticalmente para eu usar as palavras certas. E em inglês eu já vim com inglês avançado, então não tive dificuldade. Próxima pergunta é da Manuela Martins. Você tem dicas para quem quer fazer a primeira viagem internacional para a Irlanda? Sempre me encantei por esse lugar, mas não tenho ideia de como começar a planejar. Eu amo seus vídeos, são muito especiais para mim. Um beijo. Olha, a Irlanda dos filmes, a Irlanda que eu via nas séries, nos filmes, não tem nada a ver com a Irlanda que eu vivencio. Porque eles mostram, né, nos filmes, aqueles campos verdes, paisagens belíssimas, ovelhas. E eu vim pra Dublin, gente, que é uma cidade... Como eu posso descrever Dublin? É uma loucura. Tirando assim os arredores de Dublin, que é mais calmo, mas eu vim morar no centro de Dublin, nos arredores do centro, e viver essa vida no centro de Dublin. Então não tem nada a ver com os filmes. Então aquelas paisagens, aqueles cenários lindos de Game of Thrones e dos filmes da sessão da tarde, você vai ter que fazer com agência ou alugar um carro. Então a melhor maneira de conhecer a Irlanda é você alugar um carro e ir viajando e conhecendo as belas paisagens e tal. Mas é um risco, né? Tipo assim, eu não gostaria, nem dirijo fora do Brasil, mas pegar um carro e sair andando por aí não é minha vibe. Então eu sempre preferi, por segurança, pagar uma agência e a agência me levar nos lugares e me levar de cidade em cidade. Então é isso que eu recomendo que você faça para conhecer as belas paisagens da Irlanda. Tem agências ótimas de viagem que te levam de ônibus pra lá e pra cá. Você consegue fazer a Irlanda todinha de ônibus.
você consegue vir para uma cidade assim, para Dublin, e pegar o DART, né? Que é tipo o trem para ir para outros lugares, para outras cidades, para as montanhas, enfim, para fazer outros tipos de coisa que não envolvam Dublin, porque as paisagens lindas, maravilhosas estão fora de Dublin. Depois do cafezinho, perguntou qual foi o livro que você leu e indicaria para todo mundo. Gente, eu sou péssima para livros. Infelizmente, a minha vida inteira eu não consegui ler livros, não consegui ter continuidade por causa do meu déficit de atenção. Muito se fala hoje em dia do TDAH, né? Tudo virou TDAH, mas enfim. O meu déficit de atenção, ele vem desde os tempos da escola. Eu nunca consegui ler livro, porque eu não consigo ler, eu tenho que ler e fico andando em círculo e leio o mesmo parágrafo 10, 15 vezes. E aquilo acaba com a minha mente. Eu tive muitos problemas na escola por causa disso, mas na época não se falava de déficit de atenção. Na época eu era chamada de preguiçosa, de falta de vontade, né? Com o tempo foi se falando mais sobre isso. E hoje em dia que as pessoas entendem o porquê eu não consegui ler um livro, é muito difícil pra mim. Eu tenho alguns livros aqui, eu compro, eu tento, mas é uma dor ler, infelizmente. É muito difícil ler um livro. Pra mim se torna um sofrimento por não conseguir acompanhar, não conseguir ter continuidade. É um esforço muito grande que eu tenho que fazer e que não me dá o prazer de ler um livro, se torna um desafio, uma coisa dolorida para mim. Mas enfim, gostaria de poder ler livros sim, porque eu adoro ir em livraria e olhar os livros, olhar sobre o que são as histórias, etc. Mas infelizmente não dá. Tem uma pergunta da Nathalie. Manu, você tem amigos nos lugares que você costuma fazer intercâmbio ou prefere ficar sozinha? Essa é uma questão muito boa, porque eu tenho conhecidos, gente, às vezes as pessoas falam, nossa, sua vida aí, você tá sempre sozinha nos vídeos. Eu já falei isso em outro vídeo até, eu falei, eu tô com gente o tempo inteiro. Principalmente quando eu estava estudando, na verdade, agora não, mas quando eu estava estudando, era de segunda a sexta estudando no curso de inglês com gente. E aí você tem que ficar fazendo aquele social na hora da aula, conversando, na hora do intervalo, conversando. Às vezes de sexta a gente ia num café e tinha que bater papo. E aí depois eu saía de lá, ia trabalhar. E o meu trabalho exige muito contato com o público, né? Eu trabalho num restaurante, então a gente fala muito com as pessoas, eu falo muito com a minha equipe, com os meus colegas de trabalho, então o tempo todo com gente. Você tem que sair pra vida aí, né? Fazer as coisas, comprar, ir no mercado, viver. Então, tipo, é gente o tempo inteiro, ir pra bar, ir pra pub, restaurante. E aí, muita gente, mas se você for parar pra pensar, são pessoas passageiras, não são amigos. No geral, são pessoas passageiras, porque aqui na Irlanda, como eu falei, é uma porta de entrada dos brasileiros na Europa. Quando a pessoa tem a oportunidade de sair daqui, a maioria das pessoas que eu conheci já foram embora, então é muito difícil fazer amizades aqui. Eu tenho pouquíssimos amigos que eu vejo sempre, que eu falo todo dia, acho que dá pra contar numa mão. O restante são pessoas conhecidas, então acaba assim sendo uma vida muito sozinha, ao mesmo tempo que você está rodeado de gente o tempo todo, que você precisa. Gente, minha memória do celular tá acabando, então vou me despedir por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou continuar respondendo perguntas.